Bom, pessoal, então vamos continuar aí nosso último exemplo de otimização para a gente clarear essas ideias, fazer um resumo do que nós vimos até a parte de derivadas e falar um pouquinho de integrais nas próximas aulas. Então, pessoal, o que nós sabemos aí sobre os pontos críticos? Então, eu vou trazer um exemplo de otimização, mas vamos fazer um resumo breve aqui. Pontos críticos, nós temos são indicadores de máximos e mínimos, caso a função tenha derivadas, ok? Não que a definição de máximos e mínimos dependa da função da derivada, mas sendo derivada, a gente olha a derivada para procurar os máximos e mínimos, certo? Acontece um caso especial, nós vimos no último vídeo aula. Se o intervalo é fechado, a gente divide em 3 passos. Passo 1, 2, 3. Por quê? Porque a gente sabe que se o intervalo é fechado, dentro do intervalo nós temos máximo e mínimo. É um teorema, caso a função seja contínua, né? E o procedimento é esse aqui. Nós vamos trazer um exemplo onde não vamos restringir o intervalo fechado, vai ficar mais fácil a gente entender no contexto que a gente quer aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pensar num modelo que fosse assim. Eu deixei o exemplo no texto, onde você tem fertilizante versus a área média das folhas. O que acontece? Suponha que verificou-se experimentalmente que a área média das folhas estivesse em função da quantidade de fertilizante, ou seja, que A de X. Então a função A de X, você pode escrever assim se eu quiser, uma função que depende de X. Que tal escrever f de X, ok? Pergunta, será que se eu ponho mais fertilizante, as folhas crescem mais? Será que depois de um certo tempo, a área média das folhas de uma mesma espécie é maior ou menor? E será que se eu pôr mais fertilizante e esperar o mesmo período de tempo, aquelas plantas que eu pus mais fertilizante, a área da folha vai ser maior, menor? Será que eu posso modelar isso para uma função? Então suponha que no laboratório ou num ambiente controlado, um pesquisador tenha feito esse tipo de teste. Ele vai obter resultados, vai produzir uma tabela. Suponha que depois de feita a tabela, ele descobriu que a função que descrevesse essas condições fosse uma função dessa forma aqui. f de x igual a 10 mais 10x mais ou menos x ao quadrado. Bom, alguém poderia falar, nossa, mas o que significa, professor, uma função está associada com área? Muito simples. Suponha que eu coloque x gramas de fertilizante. Gramas para cada quantidade de planta, ok? Põe que seja x gramas para cada 10 plantas, por exemplo. E eu pergunto qual que é a área média das folhas dessas plantas depois de um certo tempo. Vamos supor que essa área fosse medida, por exemplo, em centímetro quadrado. Ok? Então, o que se espera é que se não há fertilizante nenhum, as folhas não cresçam tanto. Mas se pôr fertilizante demais, também não vai crescer tanto. Então tem um número ótimo ali, que seria o número ideal. A pergunta é, qual é a quantidade de fertilizante ótima, tal que a área média das folhas, depois de um certo tempo, fosse a maior possível. Ou seja, o maior crescimento das folhas da planta. Ok? Então, pergunta, a gente quer responder. Qual a quantidade ótima de fertilizante em gramas em fertilizantes tal que o crescimento médio de uma mesma planta, claro, né? Não iria ser comparado plantas distintas, o crescimento médio medido em centímetros quadrados das folhas é o maior. Ok, pessoal? Então a pergunta é, encontre o valor x0 ou os valores, vai que tenha mais de um, tal que o A do x0 é máximo. Certo? Ou seja, a quantidade de fertilizantes, a variável x, e o que está em função dela, que no caso é o tamanho das folhas, que nós medimos como sendo A de x0. Ok?
Ou se eu quisesse melhorar, né, o crescimento médio, a área, o crescimento é medido em área, certo? Então o que? A área das folhas medida em centímetro quadrado é a maior possível, ok? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Então, pessoal, isso é um problema de modelagem, a gente chama, modelagem matemática. Significa o quê? Que eu quero encontrar uma solução matemática para esse problema, certo? O que eu sei já da modelagem? Eu sei que, supondo que a função que modela isso, a de x, é uma função, né? Seja 10 mais 10x menos x ao quadrado. Bom, nós temos aquele abordagem do passo 1, passo 2, passo 3, certo? O que eu vou fazer, pessoal? Vou supor aqui que o x varia de 0 a 10. Ou seja, eu não vou estudar o caso onde eu ponho mais de 10 gramas de fertilizante naquelas plantas, ok? Naquela amostra de plantas lá, diferentes amostras para diferentes plantas, né? Por que não? Porque a gente quer restringir os valores de x, já que eu sei que não posso pôr uma quantidade infinita de fertilizante, certo? Em algum momento eu vou ter que parar de pôr fertilizante e eu estou restringindo de 0 a 10, só para efeito de estudo. Vamos entender isso em termos matemáticos? Então, até o ponto de chegar na função e escolher os valores de x é o problema de modelagem, ou seja, você transforma um problema real num problema de matemática, ok? Agora, pessoal, fica por conta da matemática. Então, agora é a nossa responsabilidade. Então, vamos passar daí, usar os métodos de máximo e mínimo. Percebe que, se eu falei de máximo, eu já estou no contexto de extremante? Percebe também que x está no intervalo de 0 a 10, é a mesma coisa que dizer que x pertence ao intervalo fechado de 0 a 10? Lembra que nós tínhamos aquele passo 1, 2 e 3? Então, eu procuro os pontos críticos, no passo 1, classifico eles, no passo 2 eu comparo o valor da função no 0 e no 10, e no terceiro passo nós fazemos o quê? Nós comparamos os valores do passo 1 com 2 e descobrimos qual é o maior valor possível. Nesse contexto, nós vamos resolver essa questão. Eu vou aproximar o gráfico da função de antemão, mas antes eu vou falar do ponto crítico, tá? Então, quais são os pontos críticos dessa função? É fácil de estimar, né? Quais são? Bom, não tem dificuldade. Calcula a derivada. Ok? Como essa variável a é uma variável muda, ou seja, qualquer função, posso trocar a letra, fica claro que é uma função de x, eu vou escrever a' de x para pensar na derivada da função a, ok? Qual é a derivada dessa função, pessoal? É fácil, né? Por que é fácil? Porque é um polinômio de grau 3, né? Vou melhorar aqui a escrita. Então a derivada dessa função deve ser a derivada de cada uma das funções, a derivada de 10x dá 10 e a derivada de 3x ao cubo dá 3x ao quadrado, beleza? Agora repare, pessoal, que... perdão, aqui é x ao quadrado, mais fácil ainda. Então ali dá 2x, melhor. Ok? Então repare que essa derivada é uma função linear. Então nós vamos fazer o estudo dos pontos críticos, ou seja, a gente quer que a linha de x seja igual a 0 para a gente procurar quais são os pontos críticos. Isso acontece quando a fórmula que eu encontrei acima for igual a 0. Agora é um problema de equação. A gente sabe resolver. Isso implica que x só vai acontecer isso quando x for exatamente 5. Beleza? Então eu já sei que o ponto crítico que eu estou procurando é o 5. Lá alguma coisa pode acontecer. Eu não sei dizer ainda se realmente é máximo ou mínimo, mas eu sei que é ponto crítico. O que eu sei disso aqui, pessoal? Se ele é ponto crítico, eu sei olhar para o intervalo e ver o que está acontecendo. Procedimento padrão. Então, nós não estamos no intervalo 0 a 10. Nós vamos analisar a função nesse intervalo, de 0 a 10, e depois a gente passa para entender o que acontece com o valor da derivada. Então, olha para cá, estuda no interior, como nós fizemos, calcula a derivada e depois olha para os extremos do intervalo. Beleza? Em cima do 5, pessoal, o que eu sei? Que a derivada deu 0. E para x menor do que 5, o que vai acontecer? Bom, se x é menor que 5, fazendo inequação agora, quando é que essa função 10 menos 2x é negativa? Quando é que vale a inequação isso aqui menor que 0? Igual no ensino médio. Quando é que vale isso aqui? Bom, passa para cá, isso vale quando
menos 10, menos 2x for menor que menos 10. Passo menos 2 dividindo, como é um número negativo, troca a igualdade. Isso aqui é negativo quando o x for maior do que 5, pela inequação ali, ok? Então eu sei que se x é menor que 5, esse número aqui é menor do que 10, então isso é positivo. Então para cá eu sei que a derivada da função em x é positiva. E para cá eu sei que a derivada da função em x é negativa. Pô, assim, ó. Para cá eu tenho mais na derivada, para cá eu tenho menos. Agora a gente olha para aquela tabela que nós temos na videoaula anterior ou nas notas de aula. Se você não lembra, olha lá, tem uma classificação dos pontos críticos. Se a derivada é negativa e depois é positiva, significa que a função está crescendo. De repente ela atinge o máximo e depois ela decresce. Ok? Então eu sei que se ela é negativa e trocou para esse sinal e é ponto crítico, esse aqui é o máximo local da função. Então nessas condições, nós já concluímos que só de olhar para esse intervalo estimado, isso implica que 5 é ponto de máximo local de f. Local de f. Beleza? E o que mais, pessoal? E o f de 5? F de 5 dá... Só fazer a conta ali, vai dar 10 mais 50, 60 menos 25. Ok? Então 60 menos 25 dá 40 e... Opa, 60 menos 25 dá 35, né? Perdão. 35. Ótimo. Então eu sei que esse é um candidato a máximo da função. Por enquanto eu sei que ele é local. Será que ele é global no intervalo? Será que ele é o máximo nesse intervalo aí? Vai descobrir agora. Então isso aqui seria o passo 1 da nossa etapa. Vamos para o passo 2? Então no passo 2 a gente vai fazer o quê? Vai olhar o valor da função nos extremos. Quanto é que dá o f de 0? Bom, o f de 0 deu 10. Significa que se eu não põe fertilizante, ela chega a 10 cm². Quanto é que é o f de... os extremos, né? O f de 10. Vou fazer a conta lá, né? Vai ficar 100 mais 10 menos 100. Deu 10 também. Quer dizer que se eu ponho muito fertilizante, acaba voltando no mesmo estado original, né? Prejudica a planta. Ora, então parece que o número ótimo é 5. Então, na etapa 3, a gente compara os três valores, né? O 0, o 10 e o 5, e descobre que o maior valor da função, nesse intervalo de 0 a 10, é aqui. Logo, esse aqui é o valor de máximo. Valor de máximo. Ok, pessoal? Então é isso. Supondo isso aqui, o que a gente descobriu? Que o ponto 5 é o ponto de máximo. Agora eu posso trocar o local por máximo de f em i, ou seja, é global, no sentido de que f está restrito a i, ou pensando melhor, ele é o máximo da função no intervalo i, ok? E o valor de máximo, se esse é o ponto de máximo, por definição, o valor de máximo, que é o f de 5, é 35. Então a gente sabe que, nesse cenário hipotético, acrescentando 35 gramas de fertilizante por uma certa quantidade de terra, ou de planta, de substrato, você tem a área máxima de 35 cm² de área da folha da planta. Okay? Então, conclusão. O valor ótimo de fertilizante é quanto? 5 gramas. E o crescimento máximo, que é o máximo no intervalo i, na verdade nesse caso vai ser o máximo de toda a função, a gente já vai ver o gráfico. Máximo é para a área de 35 cm². Então, a gente encontrou o máximo dessa função. Pessoal, isso é abstrato, é um exemplo hipotético, tá? Não veio de nenhum algo experimental, mas isso ilustra o que realmente pode acontecer. A parte complicada na modelagem, isso fica para uma outra disciplina, é conseguir encontrar essa função que modela esse problema. Esse é um outro caso, tá? A modelagem disso aí. Isso vocês vão ver na disciplina específica do curso. O que nós aprendemos é estimar esses valores de máximo aqui. Isso é útil. Então a gente pode guardar. E é fácil de fazer, só calcular a derivada e fazer o intervalo. Ok? Vamos ter exercícios assim na lista, né, para a gente encerrar essa parte do curso.
e falar de integral. Então, basicamente, esse vai ser o último gráfico sobre o tema. Como é que fica esse gráfico aqui, pessoal? Fica assim, ó. Nesse caso, para ser sincero, a gente poderia resolver somente usando ferramentas do ensino médio. Porque para a parábola, o ponto de máximo é o que a gente chama de x-vértice. E o valor máximo é o y-vértice. Mas esse é um caso específico. Se fosse uma outra função mais complicada, a gente ainda teria essa ferramenta. Então ela é mais útil nesse sentido, ok? Vamos dar uma olhada para o gráfico dessa função. Eu sei que o vértice é no 35 quando eu obtenho 5. Eu sei que ela passa no 10 quando eu estou no 0. E no 10 daqui ela também passa no 0. Perdão, ela também passa no 10, né? Então aqui também. Ok? Então é uma parábola que faz aproximadamente isso aqui. Então o gráfico da função faz isso. Atinge o máximo e aí ele segue para cá. Teria que encontrar os zeros dessa função usando delta de Bhaskara para descobrir esses valores, mas não é importante. Porque foge muito do intervalo. Por isso a gente, quando for fazendo a estimativa real mesmo, a gente fixa o intervalo. Repare que daqui em diante, os valores da função fogem daquilo que é usual, certo? Se você vai pôr uma quantidade imensa de adubo, vai chegar um ponto que vai valer, o valor da função não faz mais sentido. Tipo, o crescimento da folha é 0. Não é possível o crescimento da folha ser 0, né? Você pode ter um crescimento muito pequeno, mas 0 significa que a folha nem sequer nasceu. Não faz mais sentido. Então, as estimativas matemáticas, essas coisas, a função, ela faz sentido num certo intervalo. Então, por isso a gente estuda o máximo e mínimo restrito ao intervalo. Então, esse estudo, esses detalhes, vocês vão ver mais em outras disciplinas aí, ok? Então é isso, a gente descobriu o y-vértice dessa parábola no contexto do ensino médio, que deu 35. Esse y-vértice a gente chama, num contexto mais geral de otimização, de valor de máximo da função e o x-vértice de valor de... O ponto, né? O x-vértice é o ponto de máximo nesse caso. Ok, pessoal? Bom, uma última curiosidade aqui é o seguinte, se você olhar aqui, aquele intervalo dizia que aqui é mais, né? Então é claro, a gente está vendo aqui que a função era crescente. E aqui é menos. Se você não pudesse usar esses recursos, você poderia olhar para o gráfico da função e já ia ter uma estimativa desse valor. O problema é que, como a gente já comentou, é que nem sempre olhar para o gráfico é um recurso interessante. Em termos de argumentação, precisa de ter algo matemático mais preciso. Por isso a gente estuda um pouco disso aqui. Então, com isso, a gente encerra essa parte de derivadas. A gente conversa mais na lista durante o atendimento. E próxima videoaula a gente fala um pouco sobre integrais e a ideia central, que é assim como nós vimos isso no contexto aplicado, a gente espera ver um pouco de integral no contexto aplicado. Até a próxima aula, pessoal.